Pois bem, meus irmãos, então, prosseguindo no estudo de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 13. O apóstolo Paulo e Barnabé acabaram de ser separados para a obra missionária em Antioquia. Eles caminharam 40 quilômetros e pegaram o barco para a ilha de Chipre. Okay? O versículo 5 diz: E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas. Bom, Salamina era a primeira, o primeiro porto, né, a primeira região, melhor dizendo, o primeiro porto que eles encontravam quando partiam de Antioquia. Então, ou seja, atravessaram, chegaram na ilha de Chipre, terra, né, de Barnabé, que certamente conhecia bem a região. Então eles já vão nessas sinagogas. Você veja, toda cidade que eles chegarem da Europa, até a cidade de Roma, diz a história que haviam judeus até no extremo do mar Mediterrâneo, que era a Espanha. E a história diz que havia um judeu do outro lado, né, do mundo, na Pérsia, na Babilônia, no Egito, na África, em todos os locais haviam judeus. Então, eles chegando agora na ilha de Salamina, na ilha de Chipre, na praia de Salaminas, ali eles já anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas. E a mensagem inicial era aos judeus. Por quê? Você pode pregar a salvação aos gentios. A pregação aos gentios significava o quê? O apóstolo Paulo dizia, olha, todos esses deuses aí que você acreditou, na verdade estão errados. E vai explicar sobre o Deus de Israel. E quando eles iam pregar ao judeu, a pregação era outra. Era dizer, olha, você aguarda o reino de Deus? Você acredita nas profecias? Sim, eu acredito. Pois bem, a profecia se cumpriu. O Messias chegou, só que as nossas autoridades, corrompida por Herodes, corrompida por Roma, rejeitou e matou o Messias. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, que eu mostrei para vocês. Toda a pregação do apóstolo Pedro era sempre o tema ressurreição. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Essa era a pregação para o judeu. Olha, o Messias chegou. Só que a maneira como nós esperávamos o Messias, o tipo de reino que ele vinha implantar, não era esse reino que nós esperávamos, um reino físico. É um reino espiritual, porque o Messias foi morto. Essa, então, era a mensagem dele. Ok? Pois bem, então, pregava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador, ou seja, além dos dois que o apóstolo Paulo, que a igreja separou, Paulo e Barnabé, João foi junto com eles para os auxiliar. Mais à frente nós vamos falar sobre o retorno de João, né? Pois bem, então um comentário no livro, eu coloquei aí até esse versículo 5 e comento. Paulo e Barnabé anunciam primeiramente aos israelitas que Jesus é o Messias. Ainda que a Bíblia não tenha declarado o tema da pregação de Paulo e Barnabé, com certeza na mensagem cristocêntrica. Tinha que ser, porque a mensagem era, olha, mude a sua interpretação sobre como será a vinda do Messias. Na verdade, a vinda do Messias ocorreu assim, assim, assim. Então, aqueles que esperavam o reino de Deus, ok? Saiba que o reino de Deus começou, o Messias chegou. O comentário prossegue. Os anos de 47 a 49, período da primeira viagem missionária, foram difíceis para os israelitas. Roma era governada pelo imperador Cláudio, que reinou de 41 a 54 depois de Cristo. Esse imperador, ele chega a expulsar os judeus de Roma. Os judeus viviam numa situação difícil. Porque na terra deles, quem reinava sobre eles não era um israelita. Quem reinava sobre eles era um edomita, um indivíduo que eles odiavam. Os governadores também que eram colocados eram homens que a história diz que eles provocavam os israelitas, né? Tem caso, por exemplo, na história, nesse período que nós estamos estudando, quando a gente estuda a história de Israel,
que um governador sempre provocando os israelitas. Aí certa vez ele falou com eles, né? Recebeu uma comissão de judeus pedindo paz. Ele falou: tudo bem, vocês querem paz? Eu quero uma prova então de vocês. Você vai juntar aí muito do povo, muitos israelitas, e vão para o caminho saudar uma comitiva que está chegando de soldados, né, liderada por soldados, né, de alguma autoridade romana. E aí o povo, tudo bem, sacerdotes, os rabinos, né, os fariseus, todo mundo falou: vamos lá, vamos obedecer, vamos demonstrar para eles que nós queremos paz. Só que o governador deu ordem para quando os soldados chegassem, ele chegasse jogando o cavalo em cima, atropelasse as pessoas, e aqueles que reagissem, eles matassem com espada, para ver como eles provocavam. Então, nesse período, vamos considerar a perseguição, de uma certa maneira, até diminuir, porque os judeus estão, cada dia que passa, eles estão mal vistos pelos romanos, então eles não vão ter o direito de iniciar uma perseguição religiosa, né? Alguém que não estava criando problema. Eles vão inventar que Paulo criava tumulto, mas era mentira, eles não tinham justificativa. Bom, o comentário prossegue. Um profeta havia anunciado uma grande fome nos dias do imperador Cláudio, que é esse imperador atual. Atos 11, versículo 27 e 28, né, que nós lemos, diz: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Segundo a história, a fome está acontecendo nesse período, né? Estamos no ano 46, 47, né? A fome acontece no ano 46. Ou seja, os judeus estavam vivendo um período de grande dificuldade, né? Pobreza, infelizmente um rei que não gostava dos judeus, e os judeus não gostavam deles, os romanos também perseguindo, foram expulsos de Roma, e ainda acontece dessa fome, né, que atingia os judeus, porque a maioria deles viviam como camponeses. A maioria deles viviam como camponeses, porque para agradar a Herodes tinha que se corromper, né? O comentário ainda no livro prossegue. Após atravessar a ilha de Chipre, com uma extensão aproximada de 120 quilômetros, chegaram ao porto de Pargos e ali navegaram até Perge, onde iniciaram a evangelização. Bom, então, eles saíram de Antioquia, 40 quilômetros, agora caminham mais cerca de 100 quilômetros para pegar um outro navio. Provavelmente eles fizeram esses 100 quilômetros, acredite, os antigos caminhavam, às vezes em um dia, no máximo 2 dias faziam esses 100 quilômetros. Okay? E era numa ilha, o centro da ilha era montanhoso, então precisavam passar por lugares difíceis mesmo. Bom, eu coloquei um mapa aí para vocês, descrevendo. Então, eles pregaram em Salaminas, que anunciaram o evangelho naquela cidade, tendo Marcos como cooperador. Agora atravessaram a ilha e chegaram a Pargos. Okay? Eu comento aí no livro, colocando o propósito dessa viagem missionária. O propósito dessa primeira viagem missionária era abrir aos gentios a porta da fé. Eles estão começando pelas sinagogas, mas através das sinagogas, o alvo é chegar também nos gentios. Mas era mais fácil chegar nos judeus, porque os judeus, todo sábado, eles se reuniam na sinagoga. Aí o apóstolo Paulo vai poder chegar e pregar a mensagem. Olha, o Messias já veio. É claro que isso vai gerar conflito. Vão ter autoridades, né, que cuidavam, né, de uma determinada sinagoga que não concordam e vai perseguir o apóstolo Paulo. Bom, esse propósito eu tirei de Atos 14, 27, que diz: e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram aos gentios a porta da fé. Ou seja, sair relatando o fim
da obra missionária. E aí já no ano 49 mostra esse propósito. Comentário no livro prossegue. Nesta primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé levaram o evangelho às seguintes cidades da região das Galácias, considerando, né, da ilha de Chipre, né, também Salaminas, Pafos, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio e Listra. Então, onde eles estavam pregando o evangelho. Então, nessas cidades, eles vão seguir o padrão de evangelização, começando pelas sinagogas, mas alcançando a todos. Bom, ainda na ilha de Chipre, antes de entrarmos no exemplo que eles vão evangelizar as outras cidades, vamos agora ao texto bíblico, porque nessa cidade de Pafos, ainda na ilha de Chipre, eles pregaram em Salaminas, na sinagoga, agora eles vão para o outro lado da ilha, caminharam 100 quilômetros, chegaram em Pafos. Atos capítulo 13, versículo 6, olha. E havendo atravessado a ilha, esses são os 100 quilômetros que eu falei para vocês. Cerca de. Havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus. Nesse período, irmãos, até a história, Flávio Joséfo relata que apareceram diversos falsos profetas. Nós estamos no ano 46, 47, no ano 70, ou seja, cerca de 23 anos à frente, ocorre aquele evento que vocês conhecem, que Jesus profetizou, que Jerusalém seria destruída. Flávio Joséfo conta que surgiu um falso profeta falando: vamos todos nos juntar aqui nesse local, porque Deus vai enviar aqui, o seu anjo vai agir, e os soldados romanos serão todos mortos. Né? Como estava na profecia do Antigo Testamento, um homem se dizendo profeta, todo mundo acreditou, morreram ali uns 6.000 queimados. Então, esse exemplo desse falso profeta aqui é um. E diz a história que surgiram vários. Veja o nome dele, né? Bar Jesus, significa filho de Jesus. Bom, provavelmente esse homem ele não tem nada a ver, esse nome não tem nada a ver com o Jesus Messias, que morreu. Jesus era um nome muito comum em Israel, porque Jesus é o mesmo nome Josué. Então, Jesus, Josué, era um nome muito comum. Esse Bar Jesus, né, certamente não tinha referência ao Jesus. Provavelmente, nós não sabemos, né? Mas provavelmente. Mais à frente vai dizer o outro nome dele, mas ele era chamado assim, Bar Jesus. O versículo 7, ainda lendo Atos capítulo 13, agora o versículo 7, ele diz: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Ou seja, era uma autoridade romana, como nós vimos outras, né, que está se aproximando da mensagem de Deus. Então, gostou da pregação de Paulo e Barnabé. Versículo 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Né? Ou seja, era um feiticeiro, né? Ele é chamado de encantador na nossa tradução, mas usava uma mágica, era algum tipo de feiticeiro. A feitiçaria vai se desenvolver entre judeus, sim. Nesse período está se desenvolvendo uma feitiçaria entre judeus com aquele mago Simão, que tentou comprar os dons do apóstolo Pedro, que foi repreendido, tudo. Né? Diz a história, Eusébio de Cesareia diz que ele prosseguiu na sua heresia entre os judeus e diz que ele é um dos desenvolvedores do gnosticismo. Tanto que o gnosticismo ele tem duas vertentes. Se você pesquisar na história, existe o gnosticismo que eles chamam de gnosticismo cristão,
E existe o gnosticismo judaico. O gnosticismo judaico é também chamado de Cabala. E entre esses judeus feiticeiros, seguidores do mago Simão, que talvez esse Elimas fosse também um seguidor dele, entre eles teve pessoas até dizendo que conversava com espíritos, que Deus deu a graça a espíritos de profetas do passado, trazer instruções para eles. Isso nós estudamos na história de Israel. Então, o número de falsos profetas em Israel era grande, porque eles estavam afastados, a religião estava corrompida, o sumo sacerdote era um político que agradava Herodes, então a religião estava corrompida. Aí, para surgir falso profeta, como esse Elimas, era comum, né? Ok? Bom, o versículo 9, que diz: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Então, aqui primeiro comentar a parte de Saulo, que também se chama Paulo. Por que desses nomes, né? Os nomes eles têm significados diferentes. Muito provavelmente, Paulo se identificava com dois nomes. Por ter cidadania romana, ele se identificava com o nome judaico, que era Saulo, que era o nome do rei Saul, né? Então era um nome de grande honra, ele era da tribo de Benjamim. Na tribo de Benjamim era comum eles usarem, o homem da tribo de Benjamim que reinou sobre Israel, Saul, mesmo com todas as falhas, Salomão também teve falha, Davi também teve falha, todos os reis tiveram falhas, então por que nós não vamos nos orgulhar de Saul? Então ele se orgulhava. Então o nome dele, Saulo, em hebraico significa o solicitado. Esse é o significado, né, de Saulo. Alguém que é solicitado, alguém importante. E já Paulo, que era um nome romano, significa o humilde, o pequeno. Então, em algum momento, Saulo não quis mais usar o seu nome de batismo do judaico. Começou a usar o seu nome entre os romanos, porque o nome romano significa humilde. Bom, lembrando, como eu disse para vocês, não tem como nós sabermos se ele já usava esse nome ou se ele agora passa a usar. Eu vou me chamar Paulo, que soa igual Saulo e significa o humilde, o pequeno. Então nós não sabemos se ele adota agora o nome ou se esse nome já era utilizado desde criança por ele ter cidadania romana, ele teria dois nomes. Essa segunda que eu estou colocando é a mais provável. Ele provavelmente já tinha dois nomes. Ok? Bom, prosseguindo, o versículo 10. Então o apóstolo Paulo virou, fixando os olhos nele, e disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Bom, sempre nessas pregações eu procuro enfatizar com vocês qual era o idioma que o apóstolo Paulo estava pregando. Certamente o apóstolo Paulo era fluente em grego. Eu acredito até que Barnabé também. Provavelmente Paulo, pela sua cultura, ele falava tanto latim quanto grego e quanto hebraico também, e aramaico, o aramaico era muito próximo do hebraico. Nessas pregações aqui das sinagogas, qual o idioma o apóstolo Paulo está usando? Muito provavelmente o aramaico. Dificilmente o hebraico. Tá bom? Como o aramaico é muito próximo do hebraico, então provavelmente ele está falando em aramaico. Poderia estar falando em latim? Poderia, já que está aqui uma autoridade romana. Mas quando ele se dirige a esse judeu, ele muito provavelmente está falando em aramaico. Por que isso é importante? Ele aqui deu vários nomes a ele: filho do diabo,
cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo da justiça, e diz que ele perturbava os caminhos do Senhor. Qual o termo que o apóstolo Paulo usou em aramaico? Pode ter sido Adonai, mas ele pode ter usado o nome de Deus, Yahvé. Hoje vocês sabem que os judeus, eles evitam utilizar o nome de Deus, Yahvé. Eles só pronunciam a palavra Hashem, que significa o nome. Okay? Mas isso está errado. Não é certo você evitar o uso do termo Yahvé na alegação deles, com medo de usar esse nome em vão. Não. Esse nome é santo, você deve respeitá-lo, mas usar esse nome tem uma autoridade. É como você usar o nome Jesus. O que significa o nome Jesus? O que significa o nome Josué? E Josué é Jesus, o mesmo nome. Não? O nome Josué significa salvação de Yahvé. Ou Jesus, salvação de Yahvé. O nome Josué significa isso. Então, pronunciar o termo Yahvé era comum. Eu acredito até que em reverência e respeito a esse nome, o cristão deve usar esse nome. Eu procuro usar esse nome. Certamente o apóstolo Paulo procurava usar esse nome. Então, esse judeu enganador, muito provavelmente também, o apóstolo Paulo disse que ele estava perturbando os retos caminhos de Adonai ou os retos caminhos de Yahvé. E para os judeus, vamos dizer, o nome Josué, o nome Jesus, ele soava com significado direto. Quando eles falavam Jesus, eles estavam falando salvação de Yahvé. Quando eles falavam Josué, estavam falando salvação de Yahvé. Então, esse homem aqui, que se chamava Bar Jesus, o significado do nome dele era filho da salvação de Yahvé. Já que Jesus significa salvação de Yahvé, Bar Jesus significa filho da salvação de Yahvé. Ele tinha Yahvé no nome. Ele tinha Yahvé no nome. Então, quando o apóstolo Paulo aqui cita Senhor, é bem provável que em hebraico ele tenha falado Yahvé. Porque, historicamente, o termo Yahvé passa exatamente a ser substituído em nossas traduções, principalmente, por Senhor. Ok? Bom, prosseguindo na leitura, vamos agora ao versículo 11, Atos capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo continua falando para esse falso profeta judeu. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. E todos esses sinais também, como aconteceu com a morte de Herodes, né? Todos esses sinais, eles vão aumentando a fé, a igreja. A ilha de Chipre, ela já tinha igrejas. Tanto que eu mostrei para vocês, nós estudamos no capítulo 11. Missionários, pregadores, saíram da ilha de Chipre e foram para Antioquia, e lá começaram a fazer maravilhas, e os apóstolos mandaram Barnabé. E Barnabé foi e chamou Paulo para ele ficar com eles em Antioquia. E o resultado, eles começarem a obra missionária, eles vão para onde? Para a cidade, para a ilha de Chipre. Começam pela ilha de Chipre. Então ali tinham cristãos. A quantidade de igrejas não dá para nós mensurarmos. Mas que o cristianismo já era forte na ilha de Chipre, era. Saulo de Tarso, ele vai nas sinagogas, ele está nas sinagogas, e agora
a oportunidade de estar com um gentio. Mas que já tinham cristãos ali, já tinham cristãos, ok? Bom, agora o apóstolo Paulo, no versículo 13, e partindo de Pafos, que foi o porto que eles chegaram do outro lado da ilha, onde acabaram encontrando esse falso profeta, evangelizando o procônsul. Então, Paulo e os que com ele estavam chegaram a Perge, da Panfilha. Então, olhando naquele mapa que eu mostrei para vocês, se vocês quiserem voltar um pouco, na página 71, no mapa dá para vocês perceberem que de Pafos até Perge, ou seja, eles fizeram esse trecho de barco, tá bom? Ali vão pelo menos mais uns 150 quilômetros de barco. Hoje nós temos a oportunidade de evangelizar. O que eu falo aqui e coloco na internet pode ser visto a qualquer momento, em qualquer parte do mundo. Tem aluno que está fazendo história da igreja, ele está lá nos Estados Unidos. Ele estuda à distância. Tem pessoa que pode assistir essa aula, interagir aqui lá da Espanha. Então, o apóstolo Paulo, para conseguir falar para alguém, quanto tempo ele tinha que, às vezes, andar de barco, caminhar, né? E nós, através da internet, hoje podemos chegar a todas as partes do mundo. Então, hoje, para evangelizar, ser um missionário está muito fácil, né? Pois bem, então, quando eles chegam do outro lado, aí o versículo 13 ainda diz: mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Era uma viagem longa, porque ele vai ter que pegar um barco de volta para a ilha de Chipre, provavelmente, ou outro barco que vá pelo Mediterrâneo. Era difícil um que vá direto para Jerusalém, né? Normalmente vai se fazendo paradas, esses barcos que faziam transporte, vendas e cobravam, ganhavam dinheiro também com passageiros. Mas eu coloco aqui uma hipótese, esse retorno de Marcos tenha um bom propósito, porque é nesse período também, essa viagem está acontecendo no ano provavelmente 47, talvez 48, até 49 que a cronologia diz que aconteceu. Segundo a história, né, próximo do ano 49, o que aconteceu? Marcos escreveu o seu evangelho. Então, talvez Marcos tenha retornado para escrever o seu evangelho. Foi nesse período. Foi nesse período que a história diz que ele escreveu o evangelho. Bom, prosseguindo, o versículo 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e entraram na sinagoga num dia de sábado e assentaram-se. Bom, então eles estão na região da Turquia, próximo a Tarso, próximo a cidades que serão muito famosas até na evangelização de Paulo na segunda viagem missionária, que é Éfeso. Ali estão as 7 igrejas da Ásia, mas nesse primeiro momento o apóstolo Paulo ele vai para uma região, vamos considerar, menos famosa da Turquia. Nesse primeiro momento ele ainda não vai para Éfeso, por exemplo, que era uma das maiores cidades daquela região, até por conta da idolatria, porque em Éfeso havia o templo que era o templo mais concorrido em termos de culto do mundo naquele período, que era o culto de Diana dos Efésios, que é a Semíramis da Babilônia. Esse culto era o mais concorrido. O templo de Diana era mais visitado do que o templo de Zeus, o templo de Júpiter. Júpiter ele era o filho de Diana dos Efésios, ele era o filho de Semíramis. Okay? Então, o culto da deusa mãe, como é chamado na história, ele era o mais concorrido.
Por isso até que o culto da Igreja Católica, quando eles colocam o culto de Semíramis em Maria, esse é o culto da deusa mãe. Você pode ver hoje, pode ver no Brasil quantas igrejas existem consagradas a Maria e quantas consagradas a Jesus. Por quê? Porque, como no mundo antigo, o culto à deusa mãe era mais concorrido do que o culto ao filho Júpiter. Bom, versículo 14. E depois da lição da lei e dos profetas, bom, como eu disse para vocês, era raro alguém que tivesse pergaminho. Paulo tinha, mas nas sinagogas tinham. Então, eles tinham sempre as lições, e todo sábado tinha uma lição da lei dos profetas que eles deveriam estudar. Então, fizeram lá uma lição da lei dos profetas, e depois lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Isso era comum, né? Chegou na sinagoga um peregrino. Bom, Saulo de Tarso, ele vivia próximo dessa região. A cidade de Saulo, a cidade de Tarso, ela ficava também na Turquia. Nós não sabemos se Saulo era conhecido nessa cidade. Vamos considerar que não, da forma como eles trataram eles aqui, apenas homens e irmãos, certamente tratando eles como judeus, irmãos da fé judaica. Estavam ali na sinagoga, ouvindo atentamente a lição. Versículo 16. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas e os que temeis a Deus, ouve. Bom, frisar aqui mais uma vez para você estar sempre atento. A mensagem que o apóstolo Paulo vai trazer é uma mensagem que tem que dizer para ele o seguinte: ó, vocês que esperam o reino de Deus, que esperam o cumprimento da profecia do Antigo Testamento, essa profecia que nós estamos estudando, que foi estudada aqui hoje, nós não sabemos qual foi o que foi estudado ali naquele dia da lei dos profetas, né? Mas vamos colocar como possibilidade aqui, vocês estudaram hoje sobre o profeta Isaías, Isaías 53, não é o que nós acabamos de estudar aqui? Essa profecia de Isaías se cumpriu? Estou colocando aqui, conjecturando, né? Então ele pegava pontos da lei, vamos considerar que tivesse estudado a lei, né, os 5 livros de Moisés, estudaram Levítico capítulo 23, que fala da Páscoa, da simbologia da morte do Cordeiro. Esse ou outro texto, né, o apóstolo Paulo vai explicar para eles que aquelas profecias se cumpriram. Tá bom? Então ele começa pedindo atenção, e observe que ele assim, faz sinal pedindo silêncio. Pelo que nós vemos, havia irreverência entre eles, né? Porque estava havendo barulho, falatório dentro da sinagoga. O apóstolo Paulo pede silêncio. Hoje nós sabemos que os judeus eles demonstram, né, um respeito especial quando eles estão na sinagoga. Eles demonstram um respeito, um silêncio especial, tal. Mas ali, pelo jeito, a irreverência estava acontecendo. Então ele fala assim, ó, vocês que temem a Deus, ouçam o que eu digo. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou de lá. Bom, nós não sabemos o que eles estavam pregando, mas o tema poderia ser esse, né, o Êxodo. E ele está aproveitando, para completar a mensagem. Versículo 18. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saulo, né? Filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Isso que eu falei, se tinha alguém ali que conhecia Saulo, né? Ou conhecia o nome anterior dele, nesse período ele está se identificando com Paulo. Bom, então,
fala de Saul, da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Bom, esses homens já tinham ouvido falar em Jesus? Talvez esses homens já tivesse ali algum que já tivesse ouvido falar em Jesus. Eu falei para vocês que Saulo esteve 7 anos próximo dessa região, ele estava em Tarso, e muito provavelmente ele esteve pregando o Evangelho. Então, judeus que andavam pelo mundo, anunciando que o Messias chegou, nós sabemos que havia. Judeus de Chipre foram para Antioquia pregando o Evangelho, e os apóstolos mandaram Barnabé para lá, que chamou Saulo, e ficaram lá 1 ano naquela cidade. Então, esses judeus de Antioquia, eles entraram, de Chipre, que foram para Antioquia, eles entraram para a história, porque eles geram uma necessidade do apoio de Barnabé, e depois do apoio de Saulo, e ali surge a obra missionária. Então, eles tiveram importância na história. Certamente teve outros anônimos que não entraram na história. Ok? Então, talvez esse tema de um Messias que já veio, o Messias já veio, e nós temos que refazer a interpretação das Escrituras. Isso era um tema que era corrente entre os judeus. E como eu disse para vocês, olha, se nós estamos aqui no ano 47, já são 28 anos, 18 anos da morte de Jesus. Já são 18 anos da morte de Jesus. Está perto de completar 20 anos. Então, a pregação do Evangelho estava crescendo. Então, talvez essa autoridade dessa sinagoga, talvez ele já tenha sido desafiado em algum momento sobre esse tema. Talvez algum judeu fez questionamentos. Isso é bem provável. Não? Então, ele fala de Jesus. Tá ok? Versículo 23. Levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Novamente, lembrar que o nome Jesus era um nome comum entre eles. Versículo 24. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Bom, nós não sabemos quanto tempo João pregou. O ministério de João deve ter durado pouco tempo. Ele era 6 meses mais velho que Jesus. Então ele tinha 30 anos quando ele está pregando, né, que Jesus começa o seu ministério. João Batista tinha 30 anos. Era o tempo dele começar o seu ministério como sacerdote. Ele não estava no templo, ele estava no deserto. Mas a pregação dele, se durou 6 meses, se durou 1 ano, 2 anos, a pregação dele certamente foi famosa entre todos os judeus. Porque esses judeus aqui da Turquia, eles, uma vez por ano, eles tinham que fazer uma viagem até Israel. Pega um barco e vai até Israel. 3 dias de barco, 2 dias no barco, eles chegavam em Israel, ou pela Páscoa, ou no Pentecostes, ou no Tabernáculos. Um desses 3 eventos anuais, ele tinha que estar presente. Então, quando eles chegavam lá, eles sabiam, né? Tem aí um homem que tinha sido sacerdote, mas ele largou tudo aquilo que viu que estava muito corrupto. Ele está pregando o batismo do arrependimento. Eu estou indo para lá. E aquela notícia certamente corria. Aí, no ano seguinte, pessoas voltam para a sua terra e essas histórias, né, elas foram se espalhando. João Batista certamente era conhecido entre os judeus nesse período. Então, certamente era sabido entre eles que, olha, teve um profeta que ele era sacerdote, mas abandonou o sacerdócio e praticou um batismo que ele chamava batismo do arrependimento. E a pregação dele
dizia que o Cordeiro de Deus tinha chegado e que por isso o ministério dele tinha até acabado. Ele falou isso para os seus discípulos. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, o batismo de João Batista e esse testemunho dele certamente era conhecido também entre os judeus. Nesses 18 anos, desde a morte de Jesus, a mensagem de João Batista estava junto com eles. Bom, o versículo 25 diz: mas João, quando completava a carreira, disse: que pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, ou seja, eu não sou o Messias. Ele muito provavelmente aqui está falando em aramaico. Dificilmente ele está falando em latim ou até em grego com eles. Provavelmente ele está falando em aramaico. Então ele está repetindo. Ó, João disse: eu não sou o Messias. Mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. É uma novidade usar João Batista na pregação, que nós vimos o apóstolo Pedro não usava, ele falava da ressurreição, né? Mas o apóstolo Paulo já usa um argumento interessante. Olha, vocês muito provavelmente ouviram falar de um profeta, João Batista, que acabou morto por Herodes, e isso certamente fez dele ainda mais famoso entre os judeus. Ele dizia que o Messias já veio. E essa foi a mensagem dele. Ele disse: eu não sou o Messias, tá bom? Mas eis que após mim, ou seja, chegou o Messias, aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Versículo 26. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviado a palavra desta salvação. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: essa salvação que João Batista pregou, essa salvação, ela chegou a nós. Quem é? É Jesus, né? Descendente de Davi. Ele tem direito a ser o Messias, porque ele era descendente de Davi. Né? Então, esse tema é importante que o apóstolo Paulo levanta. E vocês têm o testemunho de João Batista, que foi morto por Herodes. Ele falava exatamente isso, que o Messias chegou e que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista diz que ele deveria morrer. Essa é a temática do apóstolo Paulo, né? Versículo 28. E embora... Não, desculpe. O versículo 27. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que leem todos os sábados. Ou seja, o que os profetas dizem? Que o Messias morreria. Daniel falava isso claramente. Versículo 28. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Então, descrevendo aqui a morte de Jesus. E o versículo 29. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram contra ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Bom, nós veremos que nas próximas sinagogas de outras cidades que o apóstolo Paulo entrar, não vai ser relatado muito a pregação dele. O tema vai ser mais ou menos esse, ok? Ainda não tinham as escrituras do Novo Testamento. A epístola de Tiago já tinha sido escrita, mas provavelmente não estava na mão do povo. Tinha sido escrita no ano 45, 2 anos antes. Vamos dizer, estavam fazendo cópia, e algumas igrejas talvez tivessem essa cópia da epístola de Tiago, mas o apóstolo Paulo está usando as profecias do Antigo Testamento, né? Então, no versículo 31, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo.
E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Ou seja, aquela profecia do Antigo Testamento se cumpriu. Vocês que estão nos últimos 18 anos, vamos considerar o tempo da morte de Jesus, estudando e aqui ensinando que o Messias virá, a mensagem do apóstolo Paulo é clara. Essa mensagem está errada. Não existe mais vida do Messias. O Messias já veio e foi morto. Jesus, a salvação de Yahvé, é o Messias, Jesus de Nazaré, que foi anunciado pelo profeta João Batista. Bom, e no versículo 33, perdi aqui, versículo 33, o apóstolo Paulo diz, e como está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Bom, esse texto é um texto que ele gera uma série de dificuldade de interpretação, então eu até coloquei um comentário aí no livro, né, para você poder entender essa parte, o que significa esse texto, o apóstolo Paulo dizer, tu és meu filho, hoje te gerei. Esse texto, ele foi... desculpa. Achei o versículo aqui. Então, esse texto ele foi usado, irmãos, na história, de maneira muito errada, quando diz que sobre Jesus, tu és meu filho, hoje te gerei. A interpretação normal que se tem, que os católicos colocaram, é que esse texto está fazendo uma referência a Jesus sendo gerado no eterno passado. Ou seja, ele seria um Deus que ele foi gerado no eterno passado. Até os católicos dizem, ele foi gerado e não criado. Mas Deus, ele não é um Deus gerado. Isso está errado. Quando está falando, tu és meu filho, hoje te gerei, o contexto, ele liga imediatamente a Jesus neste mundo. Ele é gerado no ventre de Maria. Tu és meu filho, hoje te gerei. Ele é gerado no ventre de Maria. Não está falando do Jesus Cristo, Deus eterno, porque Deus eterno não foi gerado. Essa geração está falando aqui no ventre de Maria, e nós vamos ver a continuação do versículo. O próprio apóstolo Paulo, ele vai ligar esse momento à ressurreição de Jesus. Tá bom? Então, tu és meu filho, hoje te gerei, versículo 34. E que o ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. O apóstolo Paulo está dizendo, todos esses textos, eles estão falando de Jesus Cristo. E o versículo 36, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Ou seja, ele está argumentando, olha, essa profecia, ela não pode estar falando de Davi, não foi Davi que não verá a corrupção, mas o descendente de Davi, o Messias. O versículo 37, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Aqui é uma questão
importante. O que significa ele dizer que pela lei de Moisés vocês não puderam ser justificados? É algo que o apóstolo Paulo interpretou após a sua conversão, porque antes eles entendiam que tudo que eles precisavam eles teriam na lei. O que o Messias traria, é o que eles acreditam também até hoje, é uma verdadeira interpretação da lei. A fiel interpretação da lei vem pelo Messias. Ele vai trazer a verdadeira interpretação da lei. Mas o que o apóstolo Paulo, então, aqui deixa claro é que, na verdade, a lei de Moisés não trazia tudo ao homem. Ela não podia justificar o homem. Vocês não têm como ser justificados pela lei de Moisés. Pela lei de Moisés, todos vocês estariam mortos, eu também. É o que ele está dizendo. É mais ou menos, por exemplo, a interpretação do tabernáculo. Como é que nós vemos a interpretação do tabernáculo? Nós vemos como símbolos estabelecidos de forma passageira para ensinar sobre o definitivo. Então, o culto que havia no tabernáculo era um culto passageiro. Ele envolvia sacrifício de animais. Deus não queria sacrifício de animais. Mas os sacrifícios de animais eram necessários para que o homem aprendesse que era necessário substituição para que ele escapasse da morte. No sacrifício de animais, um animal substituía cada indivíduo. Só que, na verdade, aquele sacrifício ele não era definitivo. Aquele sacrifício, ele simbolizava um sacrifício definitivo que era o do Messias. O versículo 41. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vou-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas palavras. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos, ou seja, gentios que tinham se convertido, prosélitos religiosos, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecesse na graça de Deus. Ou seja, você ouviu a mensagem. Essa interpretação que vocês ouvem todos os sábados aqui na sinagoga, ela tem que ser alterada. O versículo 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Eu sempre digo, irmãos, que o poder, a posição, você está numa posição que de alguma maneira te beneficia, você cuidar de uma sinagoga, é claro que você recebia o seu justo salário, que a lei dizia, e muitas pessoas viviam desse recurso. E de repente a pessoa ouve, vamos dizer, uma mensagem diferente, que essa mensagem vai afetar o funcionamento até da sinagoga, porque certamente os judeus já tinham ouvido que os cristãos reproduziam uma pregação de Jesus dizendo que Jerusalém seria destruído, o templo seria destruído. Então isso causava um desconforto entre os israelitas e eles imediatamente são tomados de ciúme. Versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Ou seja, tem gentios aqui, pessoas que não são judeus,
que eles querem a palavra de salvação. E os gentios, mesmo aqueles que eram recebidos como prosélitos, eles não eram tidos como judeus, eles não eram judeus de fato, né? Então eram como que agregados. E o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, para essa mensagem que Jesus pregou, né, essa mensagem de salvação, ela anuncia que a salvação é para todos, não é só para para os judeus. Vocês, judeus, vocês rejeitaram, vocês não se consideraram dignos da vida eterna. Então, os gentios querem, nós vamos levar a mensagem para eles, né? Aí o versículo 47, porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que lhes seja para salvação até os confins da terra. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou pregando aqui na sinagoga, existem gentios que estão vindo aqui também. Se vocês judeus não querem, porque se a liderança da sinagoga dissesse não, pelo menos ali na sinagoga seria não. Mas eles continuariam pregando então em outros lugares. O versículo 48, bom, os gentios que se aproximavam do cristianismo, mas eram do judaísmo, desculpe, mas eram chamados de prosélitos, não? Eles se encheram de alegria, né? É o versículo 48, né? E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Não?